Samantha chega lá no Hospital Vegas com um óculos que é maior do que seu rosto. Isso para esconder as olheiras de uma noite em claro e depois de muitas pastilhas e também de álcool. Aí então ela chega lá no hospital e dá de cara com o Geraldo, que está saindo todo radiante, todo bonitão de sua sala, alegre porque hoje é o julgamento dia dela, onde ela pode ser livre de uma vez. Aí então a Samantha para o pai ali e pergunta para onde ele vai com toda aquela pressa. E então pergunta por que ele vai parar todo o hospital só para poder sair. Aí então o Geraldo respira fundo, se prepara para a resposta e diz para ela que hoje ela perdeu uma grande partida. Ele está apressado porque algo muito importante vai acontecer, a audiência de Adela. E diz então, espere um pouco. Bom, espero que você não me felicite, porque isso é bem de seu jeito, né? Mas eu tenho certeza que hoje ela vai sair da cadeia. Fala então ele todo sorridente e animado. E então pede licença, deixando então uma Samantha muito mal-humorada ali, com raiva então daquela situação. Álvaro está em seu escritório lá no hospital, conversando com um advogado sobre o acordo pré-nupcial que teve então com a Samantha antes de se casar. No caso, havendo então divórcio, então sobre esses acordos e tal. Daí então ele fala que nunca deveria então ter assinado aqueles papéis. O advogado fala que o Álvaro ficou em uma desvantagem muito grande. Aí o Álvaro então fala que ele foi então um erro ter se casado com ela e que nem para isso lucrou. Daí então o advogado faz cara de poucos amigos, quando de repente o telefone de Álvaro toca. Ele olha quem é? É Samantha. A mensagem é: Álvaro, temos que falar, por favor, atenda-me. Preciso falar urgente. Fala então. A gente vê então que a Samantha está então tomando uísque, enchendo a lata a cara, chorando muito e ainda comendo algumas coisas. A Samantha realmente está no fundo de seu poço. Ela então manda uma mensagem dizendo que odeia o Álvaro e diz que te odeio várias vezes, e fica enviando a mesma mensagem para ele, sendo que no fundo ela quer dizer que o ama. Daí então ela apaga a mensagem e começa então a digitar novamente: te amo. E então fica com um sorriso de louca em seu rosto. Bom, ela então começa a enviar essas mensagens sem pé e sem cabeça para ele. Aí ela apaga e fala então para que ele lhe perdoe. E diz então que ela não tem mais o que fazer com tudo isso, diante então do pedido de divórcio. Aí ela fala que necessita dele. Te necessito, Álvaro, escreve ela então para ele. E começa então a encher o saco dele, cheio de mensagens. Enquanto isso, ela se afunda no álcool. Aí, então, o Álvaro começa então a jogar o celular e fala: ela está ficando louca, deve estar bebendo. Aí, então, o advogado pergunta: o que ela tem? Álvaro diz que não sabe, deve ser tonterias de loucura. O advogado então de Álvaro vê nisso então uma oportunidade de, quem sabe, conseguir alguma coisa a mais dela. Fala então financeiramente. Álvaro diz que não está louco. O mínimo que ele puder falar com ela seria útil. Então, essa mulher é louca, e sem falar que agora ela está muito agressiva. E diz que na última vez que eles tentaram conversar, ela deixou então marcas em seu corpo. Isso se refere quando ele foi conversar com ela gentilmente para pedir o divórcio. Aí a Samantha começou a gritar, a berrar, a tomar uma. E quando o Álvaro foi pedir para parar um pouco de beber, aí então ela virou então o litro de bebida que estava tomando e tacou na cabeça do homem. Ainda desacordado, então jogou ele na cama, dopou e fez amor com ele. Aí o Leonardo recordou isso então para o advogado, que para conversar com a Samantha não tem jeito, e que nem todo o dinheiro do mundo faria então ele aproveitar aquele momento com ela. O advogado diz que está tentando então uma apelação na justiça para um acordo. Bom, mas diante de tudo isso, um dos melhores acordos seria conversar com ela, apesar de tudo que ela já causou para o Álvaro. Porque esse sim seria um dos melhores acordos, até financeiro, e que ele conseguiria então tirar muito dinheiro dela então nos acordos financeiros. Álvaro então balança a cabeça com desdém. E chega então o grande dia da audiência de Adela. Agora é tudo ou nada, ou ela vai ficar livre de vez, ou realmente ela vai ficar condenada. Bom, a gente sabe que ela foi condenada a 32 anos, já adiantando aqui. Aí então, quando ela chega então lá no fórum, o Geraldo está lá todo eufórico, esperando por ela, morto de saudade. Aí então a Adela fala: meu amor, eu não acredito que você veio. Aí ele fala: sim, meu amor, eu vim para te ver. E então tá com um beijão na amada. A policial pede então para que não mantenha um contato físico.
Aí ele diz que é apenas um beijo. Aí então a policial pede para que eles não a comprometam. Então Geraldo diz que está lá para ela e por ela e que ele vai fazer de tudo para tirar ela dali. A policial então pede para que a Adela lhe acompanhe e os dois ficam trocando juras de amor enquanto a policial leva ela. Geraldo fica só pelos vidros então acompanhando até o último segundo, mas quando ela se vai, ele desaba num choro de desespero de agora poder então viver um grande amor e ela está longe. Geraldo agora já não está mais sozinho lá na audiência. A Nancy chega. Geraldo pergunta então como é que está então o Abel e os meninos lá no hospital. Isso porque vai ter a acontecer então aquela cirurgia que eu contei aqui recentemente, né? Que foi onde o Félix deu um tiro no casamento de Luz, onde então foi para atingir ela e acabou então acertando o noivo dela, o Pablo. Pablo ficou muito mal no hospital e necessitou então de uma cirurgia onde Abel vai ajudar. Nancy não pôde ficar no hospital por causa da audiência de Adela. Daí, quando Geraldo perguntou como os meninos estão, se tratou sobre isso. Nancy diz que no momento ela tem que ser profissional. Ela está com o coração nas mãos, então, diante dessa situação, até porque o Abel estando ajudando diante da cirurgia lá, ele também corre riscos de saúde. O Geraldo diz, então, que ele está em boas mãos, se referindo, então, a Leonardo, que será o médico principal disso, e a Ângela, que será, então, a enfermeira que vai assistir tudo, podendo, então, ter participações. O foco agora é, então, poder ajudar a Adela na audiência dela. Geraldo, então, deseja muitas forças a ela e, então, dá um abraço e diz que torce, então, pela recuperação dela, né, questões emocionais e também pela questão de Abel estar no hospital. Daí, então, a audiência começa, todos os policiais, pessoas entram, então, na sala e Nancy e Geraldo correm para lá também. Álvaro está saindo de casa todo arrumado para trabalhar quando Samantha chega em seu carro vermelho. Álvaro se abaixa e pergunta a Samantha o que ela quer ali. Se não pode mais lhe deixar em paz, por favor, pede isso. Aí então a Samantha diz que ela pode, só que ela precisa conversar com ele. Álvaro pergunta a ela o que ela quer, pois ele já respondeu todas as mensagens que ela mandou, até visualizou tudo, não há nada mais o que falar. Aí então a Samantha pede para que ele entre dentro do carro. Álvaro diz que não vai, eles já conversaram o que tinham de conversar. Olha só seu estado, como você tá. Aí a Samantha diz, não, eu apenas não dormi, eu não estou embriagada nem nada, eu apenas não consegui dormir diante de toda essa situação. Fora isso, eu estou bem. Samantha diz que o convém entrar dentro daquele carro e conversar sobre uma situação financeira que vai fazer ele faturar vários dinheiros, dólares, então ele vai ficar rico e vai ter quem ele quiser ao lado dele em questões financeiras, né, aquelas mulheres interesseiras, enfim. Aí então ela diz que isso convém a ele e que é melhor ele entrar dentro daquele carro agora, porque aquele acordo pré-nupcial que ela fez não será nada diante do que ela tem para oferecer a ele. Álvaro então é um pouco convencido diante então do dinheiro. Álvaro insiste novamente que não vai entrar dentro do carro. Aí então ela diz que é melhor ela entrar, é melhor o Álvaro entrar dentro do carro, porque o acordo que ela vai fazer com ele será bilionário. Aí onde todo o fuzuê vai acontecer. Se você acompanhou até aqui, você vai ficar todo animadinho agora com a confusão que vai acontecer. É exclusividade agora do nosso canal. Então já clica no gostei, se inscreve se você está acompanhando até aqui. Coloca então um oi para que eu entenda que você está acompanhando até aqui, tudo bem? Então agora será então o momento auge desse vídeo. A Samantha então fecha a porta do carro quando então o Álvaro entra e pergunta a ela para onde eles vão. A Samantha diz que não importa, eles juntos vão até o final do mundo. Ângela chega correndo então na audiência de Adela, ela se atrasou. Aí Geraldo pergunta se ela está bem. Filha, você está bem? Aí então a Ângela responde que sim, ela apenas se atrasou um pouco. Ele pergunta onde ela estava. Aí então a Ângela responde que ela se atrasou porque ela precisou então ajudar na cirurgia então de Pablo. Aí então nesse momento a Nancy pergunta se eles estão bem. Aí ela diz sim, a cirurgia foi um sucesso. E então ele continua, em favor então da senhora Adela, ela está livre. Aí então ela se levanta e começa a agradecer então. Aí nesse momento a senhora Adela então tem a volta triunfal, ela volta, ressurge então, e é quando o juiz então fala que agora diante da lei nada consta então contra o nome da senhora Adela e fala o sobrenome também. Aí diz então que agora ela está posta em liberdade imediatamente, agora ela é uma mulher livre. Aí a Adela repete, eu sabia, tá vendo, eu não disse, eu sou inocente. Geraldo, Ângela fica só sorrisos, e Nancy também que lutou por essa causa desde o início até o fim. Longe dali, sem saber então que a causa foi ganha, então, o Leonardo está conversando com Luz. A Luz está ansiosa para poder ver o Pablo e o Abel.
Aí o Leonardo diz que ela vai ter que esperar algumas horas, isso porque a cirurgia demora então a passar o efeito da anestesia e que os dois estão desacordados no momento, mas que assim que possível ela será avisada por alguma enfermeira e poderá então entrar e pede então para que ela descanse um pouco. A Luz diz que não, ela quer ficar lá então para quando o Pablo despertar. Leonardo diz que é muito lindo, então ela poderia estar ali para perto do amado sempre. E Luz novamente então agradece às mãos de anjos então de Leonardo por ter feito então esse milagre. Só que o milagre é para Deus, né? Eu tô contando somente o que ela disse. Aí então cortamos a cena e vamos direto lá para onde estava acontecendo uma audiência de Adela. Geraldo, inocente do que acabou de acontecer com sua filha, que foi um grande acidente, junto então com o Álvaro, está lá então dando todo o apoio à Ângela, que está conversando com Nasci, agradecendo então toda aquela situação. O Geraldo está então ansioso para poder ver a Adela. Ele anda de um lado para o outro e diz que nem está conseguindo acreditar que a Adela agora está livre. Ângela fica toda feliz e emocionada em ver ele, parecendo até um moleque quando ganha então um brinquedo. Daí eles começam a conversar todo eufórico e fazendo planos para quando então se encontrarem com a Adela. Aí o momento mais esperado aqui entre Geraldo e Adela então acontece, o reencontro, né? Depois dela passar esses dias então na prisão. Aí então quando ela sai, ela dá o primeiro abraço em Ângela e diz que estava sentindo falta do perfume, do cheiro, do toque dela e diz que queria muito ver essa carinha sorrindo novamente. O Geraldo está bem atrás falando, e eu quero também um abraço, todo nervosinho, é claro, apaixonado por ela. Daí então ela vai e solta a Ângela e os dois se dão um abraço, enquanto então a policial está lá então só olhando. Ele nem consegue largar, é aquele abraço demorado, bem forte mesmo. Aí ele diz que está muito feliz em saber agora que eles poderão então ficar juntos agora sem que ninguém atrapalhe então a união deles dois. Aí então a Adela diz que está muito apaixonada por ele e agradece por ele ter ajudado em tudo ela. Ele beija as mãos dela e fica todo feliz. Aí a Adela então finalmente consegue enxergar que a Nancy está lá. Aí ela diz que nem a vida toda inteira poderia pagar tudo que ela fez por ela. A Nancy diz que o melhor pagamento para ela é poder ver então ela livre e poder então acompanhar cada um ali naquela vila e lá no hospital também. Daí então eles comemoram então tudo isso. A Nancy também conta sobre o Abel que está no hospital e dá boas notícias que está tudo bem agora. Aí todos ficam aquela felicidade toda. Aí então o Geraldo diz que a Adela está me parecendo muito fraca. É melhor ele ir para casa e descansar um pouco. Mas antes ele a convida então para ir para um dos melhores restaurantes poder comer. Porque ele tem certeza que por esses últimos dias ela não conseguiu comer nada lá. Aí então a Adela fala que realmente ela nem conseguia dormir pensando na audiência. E a comida daí também não é lá essas coisas. Mas muito obrigada, Geraldo. Eu preferi então ir para casa. Aí todos ficam sério. Para casa? Deixar de ir para o melhor restaurante e tal? Aí então ela fala que gostaria de ir para casa porque ela queria conhecer o seu neto. Aí então é só sorriso. Novamente ela então abraça a filha e todos ficam naquela felicidade toda. O Geraldo também corre para abraçar a policial e agradecer. Aí ele até brinca sem tocar, porque foi justamente o que ela disse quando então estava chegando na audiência, quando a Adela ia passando. Ela então pediu com toda a gentileza, né, para que não houvesse toque, porque isso poderia comprometer então seu trabalho. Daí então foi por isso que ele brincou com ela. Daí então agradece e ela deseja tudo de bom então para todos e ali se encerra então esse ciclo de polícia então envolvendo a Adela. Agora já em casa, a vizinha então agradece então por ter ficado aqueles momentos ali. E fica feliz por ver então a Adela. Aí então a Adela corre para ver o bebê e fala, ai filha, como é lindo, ele é muito precioso. Fala com todo jeitinho meigo, né? E diz, ai, se teu papai pudesse ver. Você é um bebê muito lindo, fala ela então olhando então para o bebê. Elas duas começam então a conversar e a Adela então começa a paparicar então o netinho. É a primeira vez então que eles dois se reencontram depois de tudo isso que aconteceu. A Mirth e também a Salma estão lá na casa conversando então enquanto está sendo servido o café. A Mirth parece estar de mau humor, a Salma nota isso e pergunta o que foi que aconteceu. Aí então a Mirth conta que ela então já procurou algumas pessoas para poder incriminar a Ângela com aquele caso lá da fundação onde vai ser roubado, né? Aí então tanto a Miss quanto a Salma e a Samantha, elas se uniram para conseguir uma pessoa para colocar então uma fortuna nas mãos então de Ângela e acusá-la então de roubo da fundação. Aí então já está tudo arquitetado. A Salma fica radiante em saber que agora o caminho ficará livre para ela e Leonardo serem felizes com a bebê que ela está esperando.
A Miss também fica muito feliz, porque ela agora tem certeza que depois de todas essas acusações que acontecer envolvendo o nome de Adela e de Ângela, com certeza o Geraldo então dará um pé na bunda então da Adela, ficando então caminho livre para que ela possa conquistar então o galã lá do hospital. As duas então começam a fazer planos radiantes então de que tudo agora pode dar certo para os planos delas e com isso elas possam então sair na frente vencendo. Aí a Mitz então aconselha a Salma a fazer bem o seu papel, que é de conseguir alguém para que possa entregar essa fortuna para a Ângela. Aí então elas estão todas sorridentes porque agora elas acreditam que o plano pode dar certo. Uma das últimas aparições de Samantha antes do acidente é ela conversando com a Mitz. A Samantha está de ressaca, tomando então algo para que passe então um pouco do seu mau humor. Aí então a Mitz chega lá e pergunta se a Samantha está bem. Aí a Samantha já lhe responde com malcriação, perguntando o que se importa então com a Mitz. A Mitz então fala: calma, eu não sou sua mãe para te dar sermão, apenas perguntei se você está bem. E daí vai logo se sentando perto da Samantha. Aí a Sammy então pergunta para a Mitz o que ela quer. A Mitz diz que é o que mais que ela procuraria naquele lugar. Ela quer a carta. Aí então a Sammy conta para a Mitz que ela já está cansada de avisar para a Mitz que ela não vai devolver aquela carta, porque aquela carta é o único triunfo que ela tem legalmente sobre suas mãos para poder colocar então a Mitz em seu lugar a qualquer momento. Ameaça então a Sammy para a Mitz. Aí então a Sammy se faz de vítima nesse momento e pergunta para a Mitz se é só isso que lhe importa, aquela carta, e que não se importa com a amizade das duas. A Sammy parece que está um pouco deprê nesse momento. A Mitz diz que não, ela não só se importa com isso, também se importa em como a Sammy está. As duas então começam uma discussão. A Samantha então já está cansada e farta então de falar sobre isso. Aí a Mitz diz então que ela só quer saber como é que está a carta, onde é que está, se de fato a Samantha queimou ou não aquele pedaço de papel. A Samantha então mente e diz que sim, ela queimou. Aí então a Mitz pergunta se ela tem certeza e se jura para ela que queimou aquela carta. A Samantha então diz que jura, ela jura que queimou aquela carta. E então pede para que a Mitz não lhe interprete mal, mas ela precisa ficar sozinha, pois hoje o dia é longo e ela tem muito o que fazer. Aí então a Mitz fala que bem tranquila, né, que agora ela fica mais tranquila em saber que aquela carta não existe, porque o maior medo dela é que caísse nas mãos erradas. E então diz que agora sabendo disso ela ficará muito mais tranquila e diz para a Sammy que se por acaso ela precisar de qualquer coisa, de uma ajuda, de uma conversa ou de uma companhia, não pense duas vezes em lhe chamar. A Samantha coloca um sorriso leve e falso nela e depois fica lá sozinha tomando sua bebida para ver se a ressaca diminui. A Mitz então se vai. Aí a Samantha fica lá sozinha. Daí ela corre até a escrivaninha e procura pela carta que ela começou a queimar, mas não queimou de fato, e está em um fundo falso lá na gaveta do seu escritório. Daí então ela pega aquele pedaço de papel em suas mãos e vê que ainda está lá. Ela mentiu então para a Mitz, dizendo que aquela carta não existe mais. Aí a Mitz sozinha falando em seus pensamentos, ela pensa: a Samantha pensa que me engana, mas eu sei muito bem que ela ainda está com aquela carta e eu vou fazer de tudo para que eu possa então pegar aquele pedaço de papel que pode custar com minha vida, pensa então ela. E então, sozinha ela chama então a Sammy de estúpida. Álvaro diz que já está farto de tentar conversar com a Samantha, de tentar alguma forma uma reconciliação, não para o casamento, para ficarem unidos, mas para que consigam um divórcio legalmente. Aí o advogado diz que a única coisa que ele pode lhe orientar no momento é que o Álvaro consiga provas. Quanto mais provas ainda para conseguir contra a Samantha, melhor para que eles possam então juntar esses papéis para levarem para o juiz e assim fazer com que o Álvaro consiga pelo menos uma boa mesada então da Samantha. E essa é a única coisa que ele pode lhe orientar no momento, pois não seria uma boa ideia a Samantha continuar então assim, do jeito que está muito vingativa, pois ela tem todas as armas agora para poder ferrar com a vida do Álvaro. Álvaro diz que em seu corpo há vários arranhões, machucados, tudo isso porque a Samantha causou, e que a última é na sua cabeça, onde tem até laudo médico. Aí o advogado de Álvaro diz que é justamente disso que ele está falando, de juntar provas nesse período em que ele tenta então apaziguar as situações com sua ex. A Samantha não cansa de passar vergonha e vai até o apartamento onde Álvaro está morando.
Lá, ela para seu carrão vermelho e pede para que o homem entre em seu carro. Álvaro pergunta o que ela quer e que ele não está disposto para discutir e que agora o que ele mais quer é poder ir para casa, no caso trabalho, e depois ir para casa e descansar depois de um longo dia de trabalho, que ele não quer mais nenhum tipo de discussão. A Samantha diz que ela também não quer discutir. Aí então Álvaro pergunta o que ela quer. Aí então a Samantha diz para o Álvaro, se é isso que ele quer saber, ele entre dentro daquele carro, pois os dois precisam ter uma conversa. E que ela também está ocupada hoje e não vai demorar. E diz então que ele entre dentro do carro. Álvaro diz que não, ele quer ir de Uber, de táxi, de qualquer coisa, mas ele não quer entrar dentro daquele carro. Até parece que o Álvaro tem um pressentimento que o pior pode acontecer ali. Mas a Samantha segue então insistindo para que ele entre dentro do carro, porque se ele não entrar, ele vai se arrepender e que ele vai pagar então muito caro, que vai perder vários e vários milhões. Tudo isso que ele deveria fazer é entrar dentro do carro para que possa conversar, exige então a Samantha. Tocando então onde mais dói, que é no bolso do Álvaro, Álvaro então cede às chantagens de Samantha e entra então dentro do carro da vilã. Samantha diz que o que eles vão fazer agora ele jamais vai esquecer. Parece que a Samantha já tinha tudo arquitetado em sua mente sobre o que ela estava tramando então para fazer. Nisso, ela segue então em uma estrada vazia, né? E continua numa grande discussão com o Álvaro. Álvaro quer saber para onde eles vão e pede então que a loira dirija mais devagar e pede então para que ela pare a velocidade. Aí então a Samantha pergunta para o Álvaro se ele não está se divertindo, porque ele está. Álvaro diz que isso é muito perigoso e pede para que ela pare já o carro. Aí ela então bota o pé no acelerador e então aí que ela piora. Na estrada não tem ninguém, é uma estrada tipo de viagem. Mas o Álvaro está com medo e pede para que a Samantha pare. Aí então a Samantha diz que o Álvaro é muito mentiroso, que como sempre ele pensa em outras pessoas, mas nunca pensa nela. E então, imagina só ter que trocar a mim para ficar com a Ângela e também o consórcio. Você também me traiu escolhendo ficar com o meu pai do que comigo. Isso se refere então a quando o Geraldo estava para assumir o poder e a Samantha também queria então ocupar o cargo que o Geraldo ocupa. Nisso ela ficou então altamente irritada em ser trocada várias e várias vezes pelo Álvaro e também por causa das mentiras do bonitão sobre ela. A Samantha então coloca tudo ali em pratos limpos e começa então a ficar muito brava e alvoroçada no carro, também pisando fundo no acelerador. Nesse momento então há um carro branco na frente. A Samantha tenta desviar e dá de cara então com duas árvores e começa então a bombear no meio da rua e então há um grande barulho de explosão. Nesse momento então o carro da Samantha cai, provocando então um acidente entre Samantha e Álvaro. Há então um grande suspense no ar, porque ninguém sabe se eles sobreviveram. Tanto o Geraldo quanto a Ângela, Leonardo, todos vão ficar altamente preocupados então diante daquela situação onde então eles sofrem esse acidente. Geraldo está na casa de Adela quando recebe então essa notícia de que a Samantha e o Álvaro então capotaram no carro. Aí o Geraldo então cega nesse momento e então diz que vai para o hospital. A Adela pergunta o que foi que aconteceu e então ele informa para a Adela e para a Ângela e para todos ali que a Samantha e o Álvaro foram para o hospital e que o estado de saúde deles não é nada bom, preocupando então todos que estão ali e claro o Geraldo porque fica angustiado em saber que sua filha está entre a vida e a morte. Leonardo também está atendendo a mais um paciente e nesse caso é o Pablo. Ele fica preocupado porque no caso o Abel, ele já deveria ter acordado da cirurgia, mas ainda não acordou. Ele fica olhando ali os equipamentos e vendo então o que pode fazer quando de repente a enfermeira entra para informar que na urgência acabaram então de chegar tanto a Samantha quanto o Álvaro e diz que eles estão entre a vida e a morte. Samantha então e Álvaro chegam lá no hospital e são atendidos pela equipe médica. O Geraldo e a Ângela estão lá. Geraldo então pede para o doutor responsável que salve sua filha, custe o que custar, mas que ele traga sua filha com vida diante de tudo que possa então estar para acontecer. A Ângela então se oferece ao doutor para ajudar no que for possível. O doutor diz que toda a ajuda nesse caso é bem-vinda e aceita então. Geraldo grita então para a Ângela que a ajude e que salve sua filha. Ângela pede para que Geraldo fique tranquilo, que ela logo trará então boas notícias.
Depois de uma longa espera lá na sala de espera então do hospital, a Nelida chega para então contar para o Dr. Geraldo que aparentemente não há várias sequelas em Samantha, mas que ela ficará com um rosto com sequelas. E diz que agora ela está então estável, mas diz que ela teve outras fraturas também, outros arranhões e que ficará então dopada. E nisso ela ainda não acordou da cirurgia e sente muito, mas que agora ela também não está fora de risco, apesar então da situação estar um pouco mais controlada. Geraldo sabe que tudo isso significa e fica ali temendo pelo pior, mas acredita que também o pior também possa ter passado. E fica então naquela angústia para que sua filha se recupere logo. Aí então ele começa então a orar a Deus, pedindo para que Deus dê forças a ele, para que ele possa resistir a tudo aquilo que está acontecendo em sua vida. E diz então a Deus que agora mais do que nunca ele necessita de Deus e pede para que ele lhe dê forças e cura para sua filha e para o seu genro também, que está ainda em estado grave no hospital. Samantha já passou pela cirurgia e Geraldo agora está ali admirando sua filha e orando para que ela tenha uma ótima recuperação. Geraldo sente que falhou muito com a filha e que agora talvez seja uma nova chance deles poderem então se aproximar depois do que aconteceu com Sammy. Leonardo também está ajudando ao Álvaro, que está também muito mal em seu quarto lá no leito deitado. Álvaro está irreconhecível, porém o pior vai acontecer quando tanto Álvaro quanto Samantha acordar, porque a Samantha não conseguirá aceitar o que foi que aconteceu com ela e também o Álvaro também não conseguirá aceitar que não consegue enxergar. Tá? Enfim, clica no gostei, se inscreve no nosso canal, nos conta de onde você está nos acompanhando e vem saber disso e muito mais aqui diariamente. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e desde já muito obrigada por sua audiência.